Você sabe o que é uma pessoa contumaz? Você consegue imaginar um pai, uma mãe, levando um filho até alguém que exerce juízo, justiça e permitir esse filho ser levado à morte porque ele é contumaz? Se você não sabe o que é isso, fica comigo até o final e eu vou te explicar tudo isso à luz da Bíblia. Eu sou a professora Isis, esse é o canal Embaixadores da Palavra de Cristo e você está comigo no Café com Deuteronômio. Queridos, eu estou aqui lendo Deuteronômio, isso você já sabe, seja muito bem-vindo. Quem acompanha aqui o canal sabe que meu nome é Isis e que aqui eu tento da melhor maneira falar da palavra de Deus sem visar ganhar almas, né? No sentido de trazer só para a igreja, até porque eu não sou pastora de nenhuma igreja, eu sou irmã e cristã e frequento uma igreja com qualquer pessoa, mas o meu desejo é abrir o entendimento e ganhar as almas que estão no mundo. Então, se você conhece alguém que precisa de uma oração, que precisa de ouvir uma palavra que você já pregou para essa pessoa e a sua pregação aparentemente não a alcançou, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo. E eu venho, gente, há um tempo aí bem displicente, eu não tenho pedido para o pessoal se inscrever no canal. Então para um pouquinho agora, se inscreve no meu canal, dá o seu joinha, compartilha o vídeo com alguém. Se você puder, compartilha com alguém que às vezes nem é cristão. Porque quem é cristão já tem as pessoas a quem eles assistem, a quem eles seguem na internet, e isso é uma maravilha. Mas se você sabe de alguém que não é cristão, que não acredita em Jesus Cristo, ou que até fala que acredita, mas você vê que a pessoa ainda tem um pouco de dúvida e tudo mais, compartilhe esse vídeo, pode ser que ele seja proveitoso para essa pessoa. Mas queridos, estou aqui em Deuteronômio, no capítulo 21, e ele traz para nós algo que para mim foi muito interessante no final do capítulo. O capítulo 21 de Deuteronômio, ele fala sobre homicídios, né? Então, só para a gente voltar a se situar em Deuteronômio, Deuteronômio são aquelas lembranças que Moisés faz para o povo de tudo que Deus deu direção ali pelo Êxodo, né? Em Levítico, depois em Números. Esses 3 livros eles vão caminhando e mostrando a peregrinação do povo ao sair do Egito, passando pelo deserto e agora próximos a entrar, né, a começar a entrar na direção da terra prometida. Moisés reúne o povo e começa a dar as suas últimas instruções, as suas últimas lembranças de tudo que Deus fez e o que Deus espera deles nessa nova terra, que é a terra prometida, a terra de Canaã. Lembrando que Moisés não vai entrar na terra. E ele já sabe disso. Porém, ele tem que deixar o povo muito bem estruturado, estabelecido, para que eles não percam as bênçãos que Deus já tinha prometido através de Moisés e mediante obediência a tudo aquilo que Deus ia direcionando. No capítulo 21, a gente começa o capítulo falando sobre homicídio, e aqui é uma situação onde alguém morre e não se sabe quem o matou. E nem sempre a pessoa morre porque alguém matou. A gente vê frequentemente pessoas que morrem de mal súbito. Não é morre porque o corpo parou de ter um funcionamento e a pessoa morre. Às vezes um ataque cardíaco, um derrame ou qualquer outra insuficiência, né, de órgãos vitais, insuficiência respiratória e tudo mais, e a pessoa simplesmente vem a óbito. Às vezes ninguém matou, ninguém ofendeu. E aqui, no capítulo 21 de Deuteronômio, a gente tem essa situação, onde não se sabe, encontra-se um cadáver, encontra-se alguém morto em um determinado lugar isolado, como se a pessoa foi fazer uma caminhada, uma travessia de uma cidade para outra, e ela no meio do caminho passou mal, não tinha quem socorresse e morreu. Aí qual que é a instrução? A instrução é achar a cidade mais próxima daquele lugar, levar a informação, né, de que há um morto e pagar um sacrifício por aquela vida que estava ali. Porque o que acontece? Quando a pessoa encontrava ali o morto,
e ela fosse dizer aos anciãos que achou alguém morto, ela teria que dar algum tipo de informação, porque como assim você achou morto? E não foi você que matou e agora está dizendo que achou? Então, se não tinha, vamos dizer, testemunhas, ela precisaria fazer aqui, a Bíblia fala que ela teria que dizer, né, que não foi ela e também dar um sacrifício em favor daquela vida, mesmo que não tivesse sido ela que tivesse matado a pessoa, simplesmente encontrou o morto, encontrou o cadáver. Ainda assim, a lei dizia aqui que a pessoa que encontrou alguém morto teria que dar por essa pessoa, derramar o sangue de algum animal e se declarar inocente, né? Então a pessoa se declararia inocente mediante um sacrifício. E aí vai continuando, né? Vai falando ali sobre casamentos e relações familiares. Aqui também cita uma situação onde, por exemplo, eles acabam conquistando uma cidade e preservando a vida das mulheres e das crianças. E de repente tem uma mulher ali no meio daquele despojo que ela é formosa e o homem deseja tê-la por mulher. Aqui dá instruções de como fazer isso, e ele também diz que não pode deixar essa mulher ir embora e fazer algo ruim contra ela. Então, por exemplo, aqui no verso de número 14 do capítulo 21 de Deuteronômio, diz assim, ó: e será que se te não contentares dela, e a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Ou seja, o homem pegou aquela mulher formosa, bonita, que não era da tribo dele, não era do povo de Israel, era um despojo de alguém, né, de um povo lá que foi conquistado, e ele poderia tomar por mulher. Tomou por mulher, mas desistiu, não quer mais. Deu algum problema dentro de casa, viu que a mulher tem costume que não é igual dele, ou simplesmente o homem só queria por uma questão de atração física, né? E isso, infelizmente, é real. O homem tem essa situação onde ele fica atraído e ele quer, né, a mulher, e ele acaba tomando, tendo aquele prazer e depois não quer mais. Pode, não é bonito, não é agradável, não estou defendendo isso, estou dizendo que isso tem a ver com a natureza humana, com a masculinidade. E aqui a Bíblia diz, é muito clara, você vai dispensar esta mulher, então você não vai fazê-la passar mais humilhação, não vai vender, não vai pôr ela como escrava, deixa ela ir. Você já está fazendo ela passar por humilhação, porque tomou ela por mulher e agora está desfazendo, então não é para fazê-la passar mais humilhação. Mas, caminhando, existe uma situação que é o comecinho do vídeo, que eu usei o termo costumaz, que eu achei maravilhoso. Eu acho que a Bíblia ela é extremamente instrutiva, não sei, né? Ela nos instrui muito, inclusive na língua portuguesa, porque olha lá, o que é uma pessoa costumaz? Eu fui aqui buscar no nosso querido dicionário. É uma pessoa que normalmente ela vai ser considerada teimosa, insistente, tem um comportamento difícil de ser corrigido. É muito usado isso no termo jurídico, segundo o dicionário. E a Bíblia, irmãos, olha que coisa. A Bíblia, no capítulo 21 de Deuteronômio e o verso o de número 18. Ele diz que se o pai, a mãe, tiver um filho assim, contumaz, que é teimoso, que não quer obedecer, e diz mais, rebelde, tiver um filho desse tipo, o pai que não quer obedecer o pai nem quer obedecer a mãe, e olha lá, o pai e a mãe já orientou e castigou o filho, e ele não quer obedecer. O verso 19 diz assim: então o pai e a mãe
pegarão esse filho teimoso, rebelde, teimoso, e levarão os anciãos da cidade à porta no seu lugar. E olha o que é para fazer. Gente, aqui é muito legal. Eu postei esses dias atrás um vídeo falando que eu fiquei horrorizada com o tratamento que eu vi um filho dar para uma mãe no mercado. E era uma criança, o menino não tinha 10 anos de idade, era uma criança. E aqui a Bíblia é bem clara em dizer que esse filho, ele foi repreendido, ele foi orientado, ele não quis ouvir a voz da mãe, do pai não quis obedecer. O pai e a mãe vai pegar esse filho, aqui não está citando a idade dele, penso eu que são filhos de maior idade, não crianças, mas filhos de maior idade. E aqui está dizendo que vai levar ele até os anciãos. E olha só o que é para fazer. E esse pai e essa mãe vai declarar ali diante dos anciãos tudo o que aquele filho faz. E pessoal, olha a situação. Sabe qual vai ser a resposta do ancião que a Bíblia traz para nós? Para esse pai e para essa mãe? Verso 21. Então todos os homens da cidade o apedrejarão aquele filho contumaz. Aquele filho que não obedece, teimoso, que já foi orientado, já foi corrigido e ele não quer dar ouvidos ao pai e à mãe. Vão apedrejar até a morte. Apedrejar até a morte. Como assim? Um pai, uma mãe. Como assim? Por quê? Para que tires o mal do meio de ti e todo Israel ouvirá e temerá. Agora, é uma coisa assim, aí que tá a diferença. Aqui nessa época não tinha, vamos dizer assim, essa sociedade de direitos humanos que defende o errado como se ele estivesse meio certo. Não, aqui não tinha isso, existiam regras e as regras eram para ser cumpridas. Descumpriu, vai morrer. Ah, mas, meu Deus, Isis, é a Bíblia. É a Bíblia. Por quê? Porque é para que o outro, isso aqui, a ideia, qual que é? Quando eu vou lendo a Bíblia, você pega aquele que está praticando o errado e você tira ele do meio do todo. Para que o todo também não se estrague. É igual aquela conversa que uma laranja podre apodrece todas as outras. É esse pensamento. E não está errado. Não tá errado, porque aqui o pai e a mãe, você acha que o pai e a mãe não ama esse filho? Não acha que o pai e a mãe não quer bem esse filho? Claro que quer, meu irmão. E quantas são as mães que têm filhos aí que estão presos, que estão na cadeia, que estão ali, e tudo bem que estão presos na cadeia, só que assim, você acha que essa mãe não orientou esse filho várias e várias vezes? Você acha que essa mãe não deu instrução para esse filho muitas e muitas vezes? Então a Bíblia, ela não é assim, ela não é situação que, nossa, é para matar todo mundo, não é todo mundo. É a pessoa que está em erro, que está em pecado, para que outros se corrijam. Só que infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê o inverso. A pessoa está em erro, está em pecado, está fazendo errado e a gente tem gente tentando fazer entender o porquê que essa pessoa está fazendo errado. Claro que tem situações... Eu entendo, claro que tem situações que hoje a gente vai descobrir que tem problemas neurológicos, tem problemas que são psíquicos, tem problemas que a gente entende isso, tem problemas que são ações infernais do demônio e a gente precisa orar e repreender, mas tem coisa que é índole, tem coisa que é caráter, tem coisa que a pessoa não quer mudar, que é o que está acontecendo aqui. Que já foi orientado uma vez, duas vezes, não quer dar ouvido, continua praticando o errado. E o pai e a mãe esgotou as condições. E lá, em Deuteronômio, o Senhor, ele vinha buscando trabalhar um povo que fosse santo. Não é fácil, sabe, irmãos? Lendo assim, às vezes a gente fica até meio, nossa, que Deus. Mas o Senhor, ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. E antes disso, para mostrar como ele é justiça, antes desse versículo, ele vai falar sobre o casamento, porque podia o homem casar com mais de uma mulher, desde que aquela mulher não pudesse dar para ele filhos, ele poderia ter outra mulher que lhe desse filhos.
E aí ele diz aqui assim, que vamos que o homem tem 2 esposas naquela época, hoje não mais isso, né? Segundo o que Jesus deixou bem claro, o homem se unirá à sua esposa, serão 2 numa só carne, então hoje não mais. Mas naquela época existia essa liberalidade que era aceitável. E ele fala, vamos que a mulher amada não lhe dá filhos. E aqui não é tão amada, que não tem, é mais desprezada, começa gerando filhos. E o primogênito é filho daquela que é desprezada. E de repente a que é mais amada começa a gerar. E aí, aqui é muito claro em dizer, o que é certo é certo. Se o primogênito é da mulher a quem o homem não ama tanto, que aqui eu uso o termo desprezada, não é para tirar dele a primogenitura. Todo direito de primogenitura é dele. E a gente percebe hoje em dia isso, né? Às vezes famílias, pais que têm preferidos. E óbvio que às vezes pode acontecer, mas ainda que haja um preferido, aqui a Bíblia fala da realidade do primogênito. O primogênito, mesmo que ele não seja da mulher amada, da mulher dos sonhos, ele tem que ser respeitado e ter os seus direitos preservados. Queridos, e termina o capítulo 21 de Deuteronômio falando do enforcamento, aonde se a pessoa foi enforcada por um pecado, uma situação digna de morte, um juízo de morte, que ela fosse enforcada e depois não demorasse muito para tirar aquele corpo dali e logo já sepultasse ele, porque esse corpo ele seria maldito, né? Por conta dos seus pecados e por conta da ação que foi praticada com eles. Queridos, é muito pesado tudo isso. É bem pesado, vou falar a verdade. Pra gente falar de uma maneira assim, né? Parece que a gente ama, né, a morte. E não é isso. A gente precisa amar o juízo, amar a justiça, amar o que é correto. E que Deus nos dê essa capacidade, porque amar o que é justo vem de Deus, né? Deus é amor, Deus é justiça. Então, que Deus te dê e me dê olhos abertos, né, para ler a Bíblia, ler a palavra, entender o que vem do coração de Deus e praticar. Hoje eu termino por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém. Se você aprendeu alguma coisa, compartilha também. Deixe seu like, se inscreve no canal e me acompanha. Tem uma playlist no canal chamada Café com Deuteronômio. Acompanhe essa playlist. Eu vim falando de Deuteronômio desde o primeiro capítulo. E agora, olha, gente, meu óculos quebrado. Não dá pra ver, né? Vou tirar. Então, agora eu tô no capítulo 21 e vou seguir até terminar Deuteronômio, que é até o capítulo 34. Falta pouco, né? Que Deus abençoe. Fico aí no meu vídeo, com esse vídeo com vocês. A gente se vê no próximo. E acompanha a minha playlist, tá bom? Um beijo para todo mundo, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.